A morte traz a realidade da ausência. É o que muitas pessoas estão experimentando nestes dias. Há poucos dias eu ouvi uma pessoa dizer a seguinte frase: parece que ele não está aqui. Essa pessoa estava se referindo ao sentimento da ausência de Deus, de Cristo, em meio a tanta dor que ela mesma estava vivendo. Parece que ele não está aqui. A morte, a perda, a dor, o sofrimento gera este buraco existencial, esse buraco na alma. Assim como quando alguém perde um familiar, aquele sentimento da ausência, a realidade da inexistência daquela pessoa, a mesa vazia, o quarto vazio, a poltrona que era ocupada não está mais com aquela pessoa, isto gera um buraco que pode levar à depressão. E, ao mesmo tempo, uma pergunta: onde está Deus no meio desta situação? Parece que Ele não está aqui. Esta mesma frase poderia ter sido dita por dois homens. E a história destes homens está relatada num dos evangelhos de Jesus, escrito por Lucas. Lucas conta a história de dois homens que, no dia da ressurreição de Jesus, primeiro dia da semana, estes homens saíram de Jerusalém e estavam a caminho da cidade, do vilarejo onde moravam, um lugar chamado Emaús. Eu imagino estes homens, ainda sem ter ouvido a notícia fantástica, extraordinária da ressurreição de Jesus, testemunhada pelas mulheres, por alguns dos discípulos, mas não por eles. E eles então foram a caminho de volta para casa. Neste caminho, neste percurso, que era de mais ou menos 12 quilômetros, eles perceberam que um homem chegou-se a eles, juntou-se a eles no caminho. E este homem, quando chega perto destes dois caminhantes, pergunta: o que é que vocês estão conversando? Por que vocês estão tão preocupados? E estes dois homens respondem àquele que havia chegado e se juntado a eles: você está vindo de Jerusalém e só você não sabe das notícias que aconteceram nestes últimos dias? E eles estavam se referindo ao julgamento, à condenação, à crucificação de Jesus, ao sepultamento de Jesus. E Jesus então começa a conversar com eles e dar explicações a eles, usando os profetas do Antigo Testamento, dizendo para eles, ainda sem se identificar, que de fato estava profetizado na Bíblia, que Jesus, o Messias, iria padecer, iria sofrer, iria ser morto, crucificado. Mas a Bíblia diz, no relato de Lucas, que os olhos daqueles homens não estavam abertos para ver quem é que estava caminhando com eles, para perceber que era Jesus que estava ali. Os olhos não físicos, mas os olhos da alma estavam fechados, bloqueados, para identificar quem era Jesus caminhando ao lado deles. Veja que interessante. E quando Jesus se aproxima, ele diz: por que vocês estão preocupados e tristes? Sobre o que vocês estão conversando? É interessante isso porque não é verdade que as circunstâncias, as experiências difíceis que a gente passa, fazem a gente ficar, às vezes, cego? Não dos olhos físicos, não da visão, mas cegos na alma, e a gente deixa de perceber as coisas que estão acontecendo boas em nossa volta. Você já percebeu que quando uma pessoa passa por uma perda, ou passa por uma dor, um sofrimento, ela até se esquece das coisas boas que ela tem em sua vida? A dor, a amargura, o sofrimento, a tristeza
bloqueiam a visão. E quando eles estavam chegando a Emaús, este vilarejo, aqueles dois homens, com toda a gentileza e hospitalidade daqueles dias, disseram para Jesus, para aquele acompanhante: você não vai continuar a viagem? Não, você fique conosco. Era quase que uma obrigação social que as pessoas hospedassem os viajantes. Então eles disseram: não, você vai ficar conosco. E aquele acompanhante que estava fazendo como que fosse seguir viagem, decide então aceitar o convite e entra na casa daqueles homens. Então, o texto diz que foi servido o jantar, a refeição. E quando o pão, a comida é colocada na mesa, há aquele momento de mais intimidade, de amizade. Comer juntos é entre amigos, não é verdade? Repartir o pão se faz com quem é próximo. Quando Jesus está à mesa com eles, e eles ainda não haviam percebido que era Jesus, Jesus faz uma oração de gratidão a Deus pelo pão. E diz o texto que quando Jesus parte o pão e dá graças e ora agradecendo o alimento, o véu que estava sobre os olhos daqueles cidadãos cai. Os olhos da alma, os olhos do espírito são abertos, porque eles percebem por aquela oração de Jesus e por aquele ato de partir o pão, que era Jesus. Era Jesus quem estava caminhando com eles desde lá o início da viagem. E o choque foi tão grande que eles perceberam Jesus, e eu imagino aqueles homens pensando: puxa, como que nós não percebemos antes? E diz o texto que quando eles perceberam que era Jesus, Jesus simplesmente desapareceu, diz o texto, diante deles, sumiu. A gente vê outros relatos quando Jesus passa por paredes, está num lugar, de repente aparece no outro lugar. Isso aconteceu durante os 10 dias que Jesus esteve com os discípulos, encontrando com pessoas, aparecendo a multidões, 10 dias após a sua ressurreição, antes dele ser elevado aos céus, conforme está escrito em Atos capítulo 1. Neste período, aliás, no primeiro dia destes 10 dias, no domingo da ressurreição, foi o dia que aconteceu este encontro dos homens a caminho de Emaús com Jesus. E quando Jesus desaparece, eles comentam entre si: ah, mas agora eu estou entendendo por que o meu coração estava aquecido no caminho quando aquele homem, que não sabíamos quem era, se aproximou de nós. Você não sentiu uma presença especial? Um pergunta para o outro. Porque agora os olhos da alma estavam desbloqueados e eles conseguiram entender e perceber que Jesus era quem estava ali, dentro da casa deles. Imagina a experiência. E foi tão extraordinária essa experiência, sabe o que eles fizeram? Eles saíram naquela hora mesmo, voltaram os 12 quilômetros para Jerusalém, sabe para quê? Para contar aos outros o que havia acontecido com eles. E eu posso imaginar eles chegando a Jerusalém, contando para os discípulos, para as mulheres, e eles dizendo, os discípulos, as mulheres dizendo: não, mas ele também apareceu para nós. Aliás, desde manhãzinha, nós fomos ao sepulcro dele, e ele já não estava lá, e ele ficou aparecendo para muita gente, não foi só para vocês que ele apareceu. Que coisa, que experiência extraordinária.
pergunta que eu faço a você, não é verdade, não é realidade que muitas vezes você tem percebido, tem achado que Jesus não está caminhando com você bem perto? Parece que Ele está longe, distante. Parece que Ele não faz parte da realidade do sofrimento. Parece que Ele está ausente do mundo hoje, que vive na pandemia, as famílias que estão perdendo seus entes queridos, aqueles que estão nos hospitais. Não é verdade que esse sentimento vem para entrar e vem para ficar e quer ficar na mente, no coração, na alma de todos nós? Ele não está aqui. Ou parece que Ele não está aqui. Ou, de fato, Ele não está aqui, Ele não se importa. Mas essa não é a realidade. Assim como não era a realidade para aqueles dois homens. Jesus entrou na vida deles, caminhou com eles, entrou na casa deles, comeu com eles, até que eles percebessem que, de fato, Ele estava ali. O que eu quero dizer a você, então, é que a realidade da presença de Deus, a presença de Jesus, pode, às vezes, não ser percebida claramente. É verdade. Às vezes a dor, o sofrimento, a angústia são tão grandes que abafam essa percepção espiritual. Mas sabe o que precisa haver, o que precisa acontecer para que haja essa percepção? Intimidade com Deus. Foi no momento da comida que eles perceberam que Jesus era Jesus. Foi nesse momento. Então, para perceber a presença de Jesus, você tem que ter intimidade. É porque eles já tinham visto Jesus, em algum momento antes, partir o pão, agradecer na refeição a Deus pelo alimento. Eles já haviam aprendido com Jesus. E aí, quando Jesus faz isso lá na casa deles, eles se lembram deste evento anterior. E essa intimidade que eles já haviam tido com Jesus, esta amizade, esse relacionamento de perto com Jesus, os fez perceber que Jesus estava ali. Eu quero incentivar você a alimentar a sua intimidade. Eu quero incentivar você, convidar você a desenvolver relacionamento diário com Deus. Diário, na leitura da Bíblia, na oração, na confissão dos seus pecados, na exposição dos seus medos, na sua apresentação de angústia, de temor diante de Deus, apresentando diante dele as mágoas, os problemas, as alegrias. Porque se você desenvolve isso, é muito mais fácil perceber que Jesus está aqui. Porque Jesus está aqui, está aí com você. Deus te abençoe. Outros dias faremos outras meditações, outras palavras nesta fase de Jesus, entre a ressurreição e o dia de Pentecostes, o dia da vinda do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.